Fala, galera, muito bom dia, sejam bem-vindos aqui à Rubro News Futebol Clube. Hoje, eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras, últimas e atualizadas notícias do Clube de Regatas do Flamengo, né? Quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, a gente está com muita informação nesse conteúdo, né? Mas antes de começar aquele recado tradicional e inicial, eu peço para você se inscreva aqui na Rubro News Futebol Clube. Cara, é muito importante para o nosso crescimento. Estamos aí com um número de 85.740 inscritos. Vamos ver se a gente consegue chegar a 100 mil, ganhar aquela plaquinha, né? Lembrando também que amanhã tem Tropa Rubro-Negra, eu, Júlio Miguel e o Gabriel Reis. Aliás, se você não é inscrito no Tropa Rubro-Negra ainda, também se inscreva lá no Tropa Rubro-Negra, que é o novo canal meu, o do Deco e também do Papa. O Deco está de viagem, volta no fim de semana e segunda-feira nós teremos uma entrevista em formato de estúdio. Falei que teremos muitas novidades no Tropa, né? Nada mais, nada menos que o debochado, né? O grande João Guilherme, ex-Fox Sport ESPN, ele que acertou com a Paramount. Então, galera, tá imperdível. Já vou deixar o link aqui do Tropa Rubro-Negra na descrição. Você também já clica no link, já se inscreva, já fica deixando o like, aciona o sino de notificação, porque a partir de janeiro de 23, o Tropa Rubro-Negra vai chegar para ficar. Tenho certeza que será o seu canal, não só nas horas de almoço, né, mas o canal referência de Flamengo a partir de agora. Então vá lá, se inscreva no Tropa Rubro-Negra, que é um novo projeto meu, do Paparazzo e do Deco. E obviamente, você está aqui pela primeira vez, você que não sabe que a Rubro News é o meu canal, sim, a Rubro News é o canal do Júlio Miguel Neto, estive ontem no Ninho do Urubu, né? Então peço para você, cara, me ajuda muito. Não custa nada, é de graça, as pessoas não sabem, mas não tem que pagar. Um botãozinho aqui, às vezes é vermelho, branco, preto, né? Mas tá escrito aqui, inscreva-se, inscrever-se, enfim. Vai lá, clica no link, cara. Se inscreva na Rubro News, dê essa moral, é muito importante para o nosso crescimento, né? Siga também lá na Júlio Miguel Neto, tanto no Twitter, no Instagram. E se você tiver agora aí, pega esse link aí, compartilhe em vários grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. É muito importante para viralizar. Deixe seu like e vamos realmente ao que interessa. Então, como eu falei, quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, a gente tem notícias muito importantes. Ontem foi a apresentação do Vitor Pereira de forma oficial, né, no na sala de reuniões, né, enfim, ali no auditório, no auditório Vitorino Sherman, na Gávea, né, e após a apresentação de forma oficial de Vitor Pereira, a gente teve várias conversas com muitas pessoas, né, influentes, né, conversamos bastante com o Marcos Braz sobre o assunto de mercado da bola, de reforço. Ele não falou muito ontem, mesmo depois concedendo a entrevista após a apresentação do Vitor Pereira, né? Nós tivemos algumas informações, buscamos outros, conversamos com algumas pessoas do ramo de futebol, intermediários, empresários, né? E ontem, rapaz, a internet ficou movimentada. Eu até abri uma live, se você não viu, eu já falei um pouco ontem, abri uma live rapidamente, num horário totalmente diferente da Rubro News, por volta de 7h30, 7h40, a gente ficou 30 minutos ao vivo, 30 minutinhos, porque eu tinha uma reunião também às 20h30, e falamos um pouquinho do que foi da reunião do Vitor Pereira e notícias importantes em relação ao mercado da bola, que eu vou estar reproduzindo aqui de novo. Ontem, eu sempre falo muito isso, sempre forço muito isso, e eu sou uma das pessoas que mais pontuo, porque tudo que o Marcos Braz, nem tudo que ele fala você tem que assinar embaixo, né? Porque faz parte do dirigente, faz parte do show, né? Às vezes não é nem mentir, é omitir, ser escorregadinho, embora o Marcos Braz seja gordinho. E ontem a gente conversou sobre o Douglas Costa, sobre o Anderson Talisca, a possibilidade do Oscar. E, obviamente, depois que a gente saiu do Ninho do Urubu, por volta de 16h30, 17 horas, né, já tinham se encerrado todas as situações de conteúdo das dependências do clube, a gente foi trabalhar, continuar pesquisando, conversando com pessoas próximas ao futebol do Flamengo, intermediários, empresários. E a notícia é o seguinte, né? O Marcos Braz confirmou, eu perguntei isso para ele realmente tinha já feito uma força-tarefa para embarcar para a Argentina na quinta-feira, mas tem a apresentação do Gerson, que aqui tudo dita, será amanhã, a apresentação de forma oficial, né? Não um anúncio oficial, o anúncio já foi feito ontem também, além da apresentação do Vitor Pereira, tivemos um anúncio oficial do Gerson, né? E ontem ficou muito claro que essa ida para a Argentina, ela foi adiada não, ela foi adaptada de quinta para sexta-feira. Então ele confirmou em nossa informação, a informação do GE.
né? Eles realmente iriam na quinta e passaram para sexta-feira. Obviamente, sobre valores, a gente nem tocou no assunto, ele nem falaria. Né? Claro que ele está indo para lá para tentar resolver essa situação do Rossi. Deixou muito claro ontem, após a apresentação do Vitor Pereira, que ele tentava o Rossi desde o ano passado, né? Mas não era possível. O Boca entendia que ele não tinha como reforçar o Flamengo naquele momento. E digo para vocês que o Agustin Rossi vai ser goleiro do Flamengo, ou nesse momento agora, ou no meio do ano. Ele falou muito sobre a negociação com o Gerson, mas em off, para mim, ele falou outras situações importantes que eu vou passar para vocês. Anderson Talisca, segundo o vice-presidente de futebol do Flamengo, está completamente descartado. O salário dele é altíssimo no Al Nassr, o contrato vai até junho de 2024. Tem toda essa situação que o Al Nassr ontem, inclusive, apresentou o Cristiano Ronaldo, ele até brincou, deu para a gente sentir que o Marcos Braz consultou a possibilidade, pelo menos para poder ver se tinha ou não tinha intenção do jogador, se tinha condições do jogador de jogar no Flamengo. Ele deu uma grande gargalhada após a Flá TV, quando a gente perguntou isso para ele, eu e a Raíza Simplício. E depois também, aí sim, na sala de reuniões, onde acaba a coletiva, né, na sala de imprensa, ali no auditório, ali tem uma salinha de reuniões para os profissionais da área, né, você vai comer uma fruta, bebe uma água, né, faz um lanche ali. E a gente trocou uma ideia, né? Conversamos bastante tempo com o Marcos, que realmente foi até gentil com todo o pessoal da imprensa. Ele falou, seria até uma utopia, mas ele riu, deixou muito claro que o Flamengo chegou a fazer uma tentativa, uma consulta, uma pergunta, né? Lembrando que ele tem um ótimo relacionamento com a Cata Dolores, né? Que é a mãe do Cristiano Ronaldo, não sei se esse é o nome correto dela. Né? Mas, enfim, voltando ao assunto Talisca, ele disse, olha, Júlio, o salário dele é muito grande, né? Tem essa situação dos estrangeiros, o Al Nassr quer negociar o Abubakar, o camaronês, que inclusive fez o gol da vitória da seleção do Camarões do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo esse ano, derrota de 1-0, gol do Abubakar, ele que é jogador do Al Nassr, o camaronês, de 29 anos, e é esse o jogador escolhido estrangeiro para ser negociado. O que facilitaria e o que ficaria mais próximo de um acerto com o Talisca é o ótimo relacionamento que o Flamengo tem com o Carlos Leite. Né? O jogador, ele aceita voltar ao Brasil, abre mão de um salário astronômico. Ele até brincou, o cara tá bem lá, o cara é rapper, o cara ganha muito. Difícil nesse momento. O que não impossibilita um investimento futuro ou uma tentativa em negociar o jogador. Pelo que eu conversei com o Marcos, repito, né? O Marcos é um cara que o que ele fala, você não pode assinar embaixo em relação à contratação. Faz parte do show, né? Eu mesmo critico e questiono muito ele aqui, que às vezes ele está desmentindo uma coisa e acontece. Foi assim com o Davi Luiz, foi assim com o Bruno Henrique, o Michael, né? O próprio Gerson, e a gente até brincou, falou, 50 dias tu me ferrou, hein? Aí ele falou coisa em relação ao Marcão, num tom mais descontraído, enfim, eu não vou passar aqui, né? Mas, inclusive, o Marcão é o outro que vai estar no Tropa Rubro-Negra, sem ser quinta-feira, amanhã, a outra, já confirmado, o Tropa tá pegando fogo, né? Então, a gente conversou com o Marcos, ele descartou, devido ao alto salário, né? As informações que a gente tem é que o Talisca abriria a mão de um grande valor para poder jogar no Flamengo, só que o Al Nassr quer vender, né? E eu me lembro que eu tinha consultado o Anderson Talisca no Transfermarkt, ele chegou a estar custando 9 milhões, depois 12 milhões, e o Transfermarkt diz que ele vale 14 milhões de euros. É muita grana, né? E o seu contrato ele se encerra no fim deste ano. Ou seja, por que se encerra no fim deste ano? Porque, Júlio, você falou que encerra em meio de 24. Porque ele pode estar um pré-contrato. A situação dele fica próximo e parecida, por exemplo, com a do Agustin Rossi. Também pode assinar um pré-contrato, tentar uma liberação imediata, um acerto ali de finanças, de uma compensação financeira e ter um jogador para ontem. Né? Mas, assim, eu sinto que o jogador, o empresário, eles só poderão fazer mais uma negociação, ou uma renovação muito boa junto ao Al Nassr, que, assim, o Al Nassr, ele não quer liberar o jogador por empréstimo. Quem tem que se emprestar por um ano, ele pode justamente assinar esse pré-contrato e sair de graça. O Al Nassr quer muito Talisca, só que não quer esses moldes que o salário é muito alto. Por mais que o Al Nassr, nesse momento, tenha todo um projeto de ter um investimento alto, estão dizendo que estão querendo o Sérgio Ramos, já trouxe o Cristiano, né? Salário astronômico, já tem salário altíssimo o Talisca. E mesmo com esse salário altíssimo, eles estão escolhendo o Abubakar para tirar a cota de estrangeiro e abrir condições para justamente manter o Cristiano Ronaldo e outros estrangeiros. Então, repito, o Al Nassr ele até tem intenção em renovar o vínculo com o Talisca. Só que o salário dele não é esse salário que ele já recebe. Geralmente, na renovação contratual,
te dar um exemplo do Diego Ribas, que foi renovando com salário inferior. Para ele reduzir o que ele já ganha lá no Al Nassr, ele reduz o que ele vai jogar no Brasil. E aí ele reduzindo para jogar no Brasil é a grande possibilidade dele, o seu empresário, fazer o seu último grande negócio, porque ele tem 29 anos. Então, essa é a informação que a gente colheu, junto com o que o Marcos Braz disse. O Flamengo chegou assim a sentar para conversar sobre o Talisca. Ele disse que não para mim. Eu respeito muito o Marcos Braz. O que eu falo? Nem tudo que ele fala a gente tem que assinar embaixo. Então, a informação que eu tenho foi essa. O Flamengo consultou e o Flamengo tentaria um empréstimo de 1 ano do jogador. Né? Só que foi pleiteado, segundo o staff do jogador. Tá? Estou confirmando. E ele, sendo emprestado ao Flamengo, teria que ter um vínculo mais 1 ano esticado ao Nassr. E aí não seria bom, porque teria 1 ano a mais de vida, né? Eu ficaria um pouco mais velho, desvalorizado. O Al Nassr não ia querer pagar o salário que ele paga, porque é muito alto, não é interessante para o Al Nassr também. E aí impossibilitaria, talvez, de uma venda futura para um outro clube por um valor alto. A não ser que ele arrebentasse no Flamengo. Também tem isso. Mas não é os moldes que interessam ao status do jogador, um empréstimo do Flamengo de 1 ano, sendo obrigado a renovar por mais 1 na Arábia. Não tem esse interesse. Então, Talisca só por negociação, cash, venda, compra, aquisição. E o Flamengo, por mais que tenha feito parcelada a compra do Ayrton Lucas, do Pablo no início de 22, e até mesmo agora do Gerson, é um clube que também tem a sua organização financeira, por mais que tenha um faturamento de 1 bi e 100. Né? São salários altos, comissão técnica alta, investimento alto. Eu estive lá no Ninho ontem. E para você que não teve no Ninho, é muito absurda a estrutura do Flamengo hoje, realmente a nível europeu. Então, Anderson Talisca, segundo vice-presidente do Flamengo nesse momento, repito, respeitando todos os profissionais que trabalham, não tem nada. Essa é a palavra do Marcos Braz, e a gente foi atrás da parte do jogador, e de fato, muito difícil a negociação com o Anderson Talisca, mas houve sim uma consulta. Aí ele, é o que eu falo, repito, não se assina, não se autentica, reconhece, firma ali de tudo que o Braz fala, não, porque faz parte do show. Então é isso. Sobre viagem, ele confirmou, como eu falei na sexta-feira, e não será só por Agustín Rossi. O Marcos Braz tem reunião marcada, ele chega na Argentina na sexta, tem uma reunião marcada ou na sexta à noite, ou até mesmo sábado da manhã, com pessoas ligadas ao Boca pelo goleiro Agustín Rossi, mas mesmo não ficando mais no River Plate, mesmo ainda tendo vínculo com a equipe chinesa, o Juan Quintero, ontem, em entrevista ao programa El Gato, né? Eu vou usar aqui o @Júlio Miguel Neto no Instagram para falar certinho o nome do programa, um nome diferente, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu baixar aqui para não atrapalhar vocês, ó. É isso, ó. No programa, ó, é o Show del Gato, é isso. Quintero falou sobre o Flamengo no programa Show del Gato. Aspas para o Quintero. O Flamengo é um grande time por tudo que representa a nível sul-americano e mundial. No Flamengo gostaria de jogar, espero que Deus permita que tudo acabe bem para o bem de todos. Deixando claro que o Flamengo e o Quintero tem conversas entre jogador, intermediário. O Marcos Braz ontem não quis falar isso, disse que não tinha nada, isso é normal, isso que eu falo, mas é óbvio que tem, e ele não vai na Argentina só pelo Rossi. Repito, por mais que o Quintero seja colombiano, estava jogando no River Plate e não vai ficar no River Plate, já anunciou isso de forma oficial, intermediários e responsáveis pela carreira do jogador, tem uma reunião marcada com o Marcos Braz, o Bruno Espino deve vir nessa viagem também, pessoas fortes do futebol do Flamengo. Essa é a informação. A ida para a Argentina não é só pelo Rossi, é também por Juan Quintero, que a que tudo indica deve ser o jogador do meio-campo que irá reforçar o Flamengo. E é uma pena não ter feito essa pergunta para o Vitor Pereira, porque saiu, né, a notícia de que ele pediu o Juan Quintero na época do Porto, e o Quintero veio para o Porto, só que ele saiu do Porto. E depois ele no Fenerbahçe pediu o Quintero, quando o Quintero estava no Porto, e ele no Fenerbahçe da Turquia. Então, o Quintero foi oferecido ao Flamengo em algumas oportunidades. Hoje depende muito mais do Flamengo do que do Quintero. Tem uma imagem do Quintero, muita gente fala que ele é gordinho, cara de traquinas, mas tem uma foto dele muito bem fisicamente, no sentido de estar magro, né? A gente não sabe como é que está fisicamente em questão de jogar, de lesão, de contusão, mas está bem fisicamente. Então, o Marcos Braz tem uma reunião marcada com representantes intermediários e reuniões
com pessoas do futebol do Boca, vice-presidente de futebol Juan Román Riquelme, e do vice-presidente de futebol do Boca Juniors, pelo Agustín Rossi, e tem reunião com pessoas da cúpula do futebol que cuidam da carreira do Juan Quinteiro, colombiano, de 29 anos, que atuava no River e tem vínculo com a equipe chinesa. Né? Eu não lembro agora o nome, é meio difícil, eu não domino o chinês. Mas é isso, tá? Eu posso escrever aqui para vocês, rapidamente, no Transfermarkt. Vamos lá. Juan Quinteiro. A gente vê agora para passar certinho para vocês a informação. Vamos lá? Transfermarkt, Juan Fernando Quinteiro, ele está avaliado em 3,5 milhões de euros, está sem clube, não tem vínculo então, com a equipe chinesa, não tem vínculo, está sem vínculo, tem 29 anos, é colombiano, né? E é isso. Então ele está livre, então a negociação seria direto com seus empresários. Eu achava que ele tinha vínculo até o meio do ano com o time chinês, então não tem. Aí, ó, que maravilha. Então, a conversa seria para trazer o Quinteiro e a viagem não seria só para tratar de Rossi, assim também de Juan Quinteiro. Então, Talisca descartado, o Oscar a gente perguntou lá, ele falou, cara, o Oscar a gente tentou muito no meio do ano, o Oscar é jogador do Bertolucci, é uma negociação difícil, mas ele voltou para a China. Claro, o Flamengo está de olho nessa situação, se o futebol chinês vai parar ou não novamente, está parado há muito tempo, e o Flamengo quer pressa, por mais que o Vitor Pereira tenha trabalhado com o Oscar, e o próprio Oscar falou em entrevista ao Fred, no podcast Fala Brasólia, acho que é o nome, que o Vitor Pereira não tem essa, joga quem está melhor, é muito tempo de inatividade. E o Flamengo, né, eu estava até, repito, lá na sala de reuniões, e o Max, né, fez essa pergunta, Max Papinho, né, Max Oliveira, fez essa pergunta, estava do lado do Braz para ele, né, no bate-papo que a gente teve, ele, cara, mas não tem que contratar os caras já prontos, né, como é que está fisicamente o Quinteiro? Se o Quinteiro já está sendo avaliado de uma forma em que muita gente está preocupado com a situação física dele, imagina o Oscar. O Flamengo tem uma Supercopa do Brasil dia 28, que ainda não tem data. Aliás, tem data definida, mas ainda não tem local. Pelo menos a data continua definida, 28 de janeiro, mas o local não. Pode ser Fortaleza, Natal, Brasília, né? E aí, se a gente está questionando o Quinteiro, questionando o Douglas Costa, eu perguntei para isso o Douglas Costa. E ele riu. Eles iriam tentar o Douglas Costa, realmente a rejeição assustou quase 90% da torcida, né? E quando ele fala de Galáctico, o Douglas teve um grande nome, no Shakhtar, no Juventus, no Bayern, né? Enfim, ainda bem. A gente não sabe também se teve um crivo e teria aprovação do Vitor Pereira, mas então com a rejeição do Douglas Costa, com a ida do Oscar, eu digo cada um na sua posição, tá? Respeitando suas características. Com o Oscar voltando para a China, ele já foi para a China, né? Essa temporada ele deve jogar mais uma temporadazinha no futebol chinês. A gente não sabe se é até o meio do ano ou até o final do ano. Ele tem contrato até novembro de 24. É claro que o Flamengo sempre é muito assediado. Tem o Arrasca, tem o Éder, a gente não sabe como é que vai ser no meio do ano. Mas esses caras dificilmente sairão do Flamengo nessa janela, por mais que possivelmente receberão propostas. A gente fala muito de João Gomes aí, mas no final de 23 do Flamengo terão muitos jogadores com seus contratos encerrando. Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arthur Vidal. Jogadores com idade elevada até. Né? E, obviamente, se destacando, né? Pedro, Gabigol, Arrascaeta são jogadores galácticos. Então, pelo que a gente sentiu ali, o Oscar, se vier, possivelmente, uma grande possibilidade no meio do ano, ou em 2024, o Flamengo tentaria novamente uma investida. Nesse momento, segundo o Marcos Braz, o feeling que a gente teve lá, Oscar, muito difícil. Por mais que o seu empresário seja o Bertolucci, por mais que o Talisca seja o seu empresário, seja o Carlos Leite, o empresário tem ótima entrada no clube, está fora. Então, realmente, o meio-campo a ser escolhido ou o meio-campo a ser alinhado, um reforço, deve ser o Juan Fernando Quinteiro, 29 anos, colombiano, que jogou no River Plate e não vai continuar, porque o River não tem condições de pagar os seus salários, questões financeiras. Ele está sem clube, não tem vínculo com nenhum outro clube. E a reunião em Buenos Aires, na Argentina, cúpula de futebol do Flamengo viajando na sexta-feira devido à apresentação do Gerson, que deve ser confirmado hoje para amanhã, a apresentação do retorno do Coringa, do Vapo, de forma oficial no clube. Com certeza eu estarei lá. Vai ter o programa do Tropa Rubro-Negra, mas a apresentação do Gerson deve ser também por volta de 2 horas. A gente tem os treinamentos. O Marcão está lá, vou dar um abraço no Marcão, um cara fantástico. Né? E aí a gente vai fazer todo esse meio campo. Então, Juan Fernando Quinteiro, o Flamengo tem uma reunião pelo jogador na Argentina, não é só pelo Rossi. Então, tem essa situação. Julião, você colocou no título que seria viagem por Rossi e mais 2. Você acabou de falar do Rossi e do Quinteiro. É isso, né? Teremos lá na Argentina
situações em que teremos intermediários, empresários, né? E a informação que eu tenho é que o Flamengo procura um atacante de lado, né? Mas não necessariamente um ponta. Julião, o que é um atacante de lado? Né? Por exemplo, o Gabigol não é centroavante, mas também não é ponta. Mas é um segundo atacante que faz aquele lado, muita movimentação. Quantos gols a gente lembra do Bruno Henrique, que é um atacante muito mais de ponta do que o Gabigol, mas aparecendo até pelas suas características como centroavante, fazendo um gol de cabeça, e o Gabigol puxando para a direita, fazendo um cruzamento para ele. Então, o Gabigol é um segundo atacante com um poderio ofensivo muito grande. O Flamengo entende que, para a reserva dos dois, não tem um atacante que tenha faro de gol. Por exemplo, Cebolinha. Cebolinha faz gols, mas ele é atacante de lado. Marinho é atacante de lado. Né? Até jovens atletas são jogadores que atuam por aquela faixa, respeitando. Matheus França é um meia. É um meia atacante que atua pelo lado. O Verton. O Mateusão é referência, mas não é um cara que vai ajudar a decidir jogos. O Flamengo aposta muito no Bruno Henrique, que é um atacante de ponta, é um segundo atacante que faz função de centroavante. Mas como é que ele vai voltar de lesão? Tem tudo isso sendo analisado. O Flamengo procura um atacante e alguns intermediários irão à Argentina a encontro do Marcos Braz. A informação que eu tenho, que vai aproveitar essa viagem do Marcos Braz para a Argentina, para se encontrar com o vice-presidente de futebol do Flamengo e o diretor Bruno Spindel, para tratar alguns assuntos sobre reforços. E repito, o atacante em pauta, lá atrás a gente falou, o que o Marcos Braz fala, não se assina e não se crava 100%. Lá atrás ele deu uma entrevista falando sobre isso, eu falei esse nome e falaram um monte de gracinha, que não tinha nada, que não sei o quê. Eu não me basei só pelo Marcos Braz, um dia foram tentar me ensinar a trabalhar, né? Falaram pra cacete em relação ao Gerson, foram me ensinar a trabalhar, fizeram um vídeo falando que o Dorival estava fechado, hoje o Dorival não é treinador do Flamengo, o Gerson joga no Flamengo. Se eu for fazer um vídeo motivacional para falar aqui quem sabe trabalhar ou não, acho que vai ficar feio. Repito, Caio Jorge, jogador da Juventus, com passagem pelo Santos, é sim um jogador sendo analisado de forma sigilosa. É um jogador do Giuliano Bertolucci. É um jogador em que, o que eu falo, teremos reuniões não só pelo Rossi e pelo Quinteiro na Argentina, alguns intermediários representantes. A gente sabe que o Bertolucci cuida da carreira do Caio Jorge, né? O Caio está na Juventus, e o Flamengo analisa esse nome, porque é um atacante com características similares à do Gabigol. Não é um centroavante, mas tem poderio ofensivo. O Flamengo tentaria um empréstimo. Lá atrás, o Diogo Dantas, do jornal Globo, confirmou a nossa informação, também publicou sobre isso. Né? E o Diogo Dantas é bem informado. Né? Outros jornais desmentiram, né? Pode enumerar, Mauro César Pereira da Jovem Pan, Benê Casagrande, e o Diogo Dantas confirmou, no jornal Globo. E o Marcos Braz deu uma entrevista recentemente falando que era um grande nome, que era um bom nome, mas não tinha nada, não tinha exatamente nada. Ontem ele falou que não tinha nada entre o Rossi e o Quinteiro. E a gente viu o que o Quinteiro ontem falou. A gente sabe que ele está indo para a Argentina para trazer o Rossi. Então, a informação, repito, volto a dizer, o Flamengo analisa nomes de ataque e o Caio Jorge é um atacante com características de um jogador que o Flamengo procura. Não é necessariamente um atacante de lado tipo um ponta, um jogador rápido, tipo o Everton Cebolinha na esquerda, o Marinho na direita. É um jogador que consegue fazer aquele segundo atacante com movimentação. É um atacante de lado, mas também tem características goleadoras, né, de centroavante. Então, repito, o Caio Jorge continua em pauta. O Caio Jorge continua em pauta internamente, sigilosamente, mas aqui a gente fala. E o Marcos Braz irá se reunir com pessoas próximas do Boca Juniors pelo Rossi, pessoas que cuidam da carreira do Quinteiro, né? Que jogou no River Plate, e alguns intermediários irão à Argentina para tratar de mais reforços. O Flamengo procura um atacante, o Caio Jorge é o nome dele. Beleza? Então, deixar muito claro isso. E o Quinteiro, ele se entregou, né? Ele revelou o destino aí. A gente sabe que o destino dele não será no River, disse que não joga no Boca e que ele torce muito a Deus que as coisas dele deem certo. Deixou até a entender que não ficará no futebol argentino, não só no River, no Boca, né? Ele não jogaria no Boca jamais. E ele revelou que na Argentina ele não fica. Então é isso. Então, Marcos Braz descartando o Anderson Talisca, falou sobre o Douglas Costa, falou sobre o Oscar, dizendo que é quase que impossível nesse momento, o Anderson Talisca, confirmou a viagem sexta-feira para Buenos Aires,
pelo Rossi, vai ter reuniões. Cara, ele falou muita coisa, ele falou do dia que o Bruno Macedo teve aqui, dia 16 e 17 de novembro. Eu perguntei se a reunião foi só pelo Ramon, ele riu, a gente sabe que não, né? Tanto que o Ramon continuou no Flamengo, não foi pro Braga. Eu perguntei sobre o Jorge Jesus, se ele poderia falar um pouco sobre isso. Ele também riu e falou, pô, eu conversei com ele e não falei sobre o Jorge Jesus. Agora, se o presidente falou, ou seja, ele jogou a bomba atômica pro Rodolfo Landim, né? Então é isso. Deixar claro para vocês que o Marcos Braz até teve um relacionamento interessante, a gente se falou numa boa, e eu sei ser profissional. Quando é para elogiar, a gente elogia, quando é para criticar, a gente critica. Então tem muita informação. Eu perguntei realmente se na reunião conversou sobre o Vitor Pereira, ele disse que não, as conversas com o Vitor Pereira se iniciaram em São Paulo, depois ele foi na Bahia, foi no interior do Rio, caçar o Vitor Pereira, né? E ele confirmou que realmente esperou o Vitor se decidir em relação à sua esposa, ao problema que ele tem em particular, né? Então foram muitas informações importantes, falou sobre o Douglas, ele se entregou, ele realmente tentou o Douglas, deve ter se assustado com a rejeição, né? E deixando muito claro que o Oscar e o Talisca, hoje, dentro da realidade do Flamengo, parece que o clube, palavras do Marcos Braz, tá? Parece que o clube não irá fazer esse investimento. A bola da vez é o Juan Fernando Quinteiro, e deve ser anunciado, pelo menos no máximo até o meio da próxima semana, já na quarta que vem, hoje estamos na quarta, dia 3, né? Talvez quarta, dia 10 ou quinta, dia 11, o Flamengo já anuncia essa situação. Lembrando que o Vitor Pereira gosta muito do Fernando Quinteiro, né? Foi oferecido ao Flamengo, na época o Flamengo não deu muita bola, não deu muita atenção, mas devido ao caminhar das negociações em paralelo que não foram fluindo, o Juan Fernando Quinteiro se torna atraente, é aquela oportunidade de mercado, jogador livre, 29 anos, é do gosto do atual comandante, tem tudo para estar acertando o seu vínculo com o Flamengo, né? Pelo que eu fiquei sabendo, seria um vínculo por 2 anos de temporada, né? Está com 29 anos, seria um vínculo até o fim de 2025, né? Ou seja, o Juan Fernando Quinteiro, realmente essas negociações, não só pelo Rossi, a viagem, as reuniões, é para tratar também assuntos de questões salariais, tempo de contrato, a informação que eu tenho são 2 anos de contrato do colombiano. Beleza, galera? Ó, muito obrigado pela audiência. Cara, que vídeo, que live, hein? Se inscreva aqui na Rubro News, cara. Peço para você, dê essa moral aqui pro Julião. Se inscreva, pô, não custa nada, cara, é de graça. Se você quiser fazer parte do clube de membros, tem até o link aqui do clube de membros, né? Porque lá a gente tem algumas vantagens, tem um grupo de WhatsApp que a gente vai se comunicando, passando informações para quem quer ter as informações em primeira mão. Grupo de WhatsApp da Rubro News, a gente tem um contato diário, né? A gente vai fazer uma reformulação no grupo de membros, a gente vai criar um grupo de Telegram gratuito, um grupo de Telegram, podemos dizer assim, para o clube de membros, mais especializado, um grupo melhor, com mais informações, com mais interação, né? Então, cara, se você quiser fazer parte do clube de membros, eu fico muito feliz e ajuda muito ao crescimento do canal, à monetização do canal. Agora, se você não é inscrito, se inscreva, não custa nada. Cara, não custa nada, é de graça, muita gente não sabe. Então, deixa o seu like também aqui, se inscreva nos canais, se inscreva também no Tropa Rubro Negra, a descrição está aqui, o link na descrição, perdão. E também, obviamente, se você não fez seu cadastro na Bet Nacional, faça seu cadastro na Bet Nacional, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Tem um link que está aqui no chat fixado, tem um link na descrição. Voltou agora, tem Copa São Paulo, futebol europeu, Premier League. Futebol vai voltar, amigo. E a Bet Nacional não tem só futebol, tem outros esportes, outras modalidades, né? Sem dúvida nenhuma. E detalhe, né? Você faz depósito e saque via Pix, é uma casa de apostas muito correta, a maior do Brasil, muito honesta. Isso aí você fica despreocupado. Lá você não vai ter dor de cabeça. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Um bom dia para vocês. Notícia em excelência aqui. Fique atentos, porque a gente pode voltar a qualquer momento. E hoje, até às 18 horas, tem mais conteúdo atualizando você, torcedor e seguidor da Rubro News aqui do Clube de Regatas do Flamengo. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço. Bom dia. Saudações.